Vivemos em uma época em que o sujeito aprendeu a se vender antes mesmo de se conhecer, de saber quem você é de fato. Fala-se em marca pessoal, em branding, em aquilo que você representa como marca de valor, como se a sua identidade fosse uma verdadeira logomarca de uma empresa. Algo que se desenha, se ajusta e se apresenta para agradar ao olhar do outro. A promessa aqui é tentadora. Se você souber comunicar quem você será visto, reconhecido, valorizado. Percebe como que é sedutor? Mas o preço simbólico de se fazer esse movimento é alto. Quando o eu se torna produto, e apenas isso, o sujeito se transforma em mercadoria, em algo mercadológico. E toda mercadoria, cedo ou tarde, precisa performar para continuar existindo, porque senão, em algum momento, perde valor. E é aí que está a angústia de se viver numa época da marca pessoal. Olá, meu nome é Rodrigo, sou psicólogo, trabalho com psicanálise e aqui no meu canal do YouTube eu faço algumas análises sobre saúde mental, sofrimento psíquico e contemporaneidade. A ideia de marca pessoal parte de uma confusão profunda entre valor e verdade. O que vale passa a ser aquilo que funciona, aquilo que engaja, aquilo que vende. O sujeito é levado a acreditar que só será reconhecido se conseguir manter uma narrativa que tenha sentido, coerência, um discurso lapidado, uma estética perfeita, automotiva, totalmente controlada. Mas o problema é que a vida não obedece essa lógica da coerência da publicidade. A vida é feita de contradições, de lapsos, zonas cinzentas. Hoje eu penso uma coisa, amanhã eu penso completamente o oposto. Quando o sujeito tenta traduzir sua singularidade em formato de marca, ele se mutila simbolicamente, corta o que não cabe, esconde o que desagrada, pole ali, né, ele tece o que deveria ser interrogado no campo da verdade. A marca pessoal promete autonomia, mas oferece escravidão, servidão voluntária. O eu passa a trabalhar para si mesmo como se fosse um padrão implacável. Percebe o engodo que a gente aprendeu a viver no século XXI? E isso está sendo causa de sofrimento das pessoas e é muito visto no consultório de psicanálise de psicologia. Aqui no meu consultório de psicologia, onde eu atendo em Juiz de Fora, Minas Gerais, e também nos meus atendimentos online, fica muito claro o sofrimento do sujeito do século XXI, com a necessidade de se apresentar como uma marca pessoal, um verdadeiro branding de suas imagens. Essa captura, ela é sedutora, porque ela vem disfarçada de uma possibilidade de liberdade, de ficar rico, ser reconhecido. Então ela mexe com o narcisismo de qualquer um. Seja dono da sua imagem, controle sua narrativa, crie o seu legado. Frases que a princípio soam emancipatória e escondem o mesmo imperativo do mercado. Produza valor. O sujeito, seduzido pela lógica da visibilidade, passa a medir tudo a partir do seu próprio do próprio olhar do outro, né? A partir dos views da internet, das curtidas, dos comentários, dos elogios recebidos, mesmo que eles sejam falsos. Quanto mais visível isso se torna, mais vivo você se sente. Acontece que o contrário também acontece. Quanto mais isso mais você se vê um incompetente, um desajustado na modernidade. O que antes era uma expressão natural se torna uma verdadeira obrigação para vender mais, para aparecer mais. E o pior, o sujeito começa a se avaliar com os mesmos critérios que o mercado usa para as empresas. Números, métricas, relevâncias analíticas. A alma, a subjetividade, passa a apresentar números e dados de planilhas, dos resultados das redes. A psicanálise vai enxergar esse fenômeno como uma nova forma de alienação tendo sido construída no século XXI. O sujeito deixa de falar a partir de si e começa a falar como se fosse uma própria empresa, uma marca. O discurso se profissionaliza, a emoção se padroniza, a experiência perde corpo. Deixamos a leveza de lado. Percebe? A gente se torna um verdadeiro escravo, uma servidão voluntária
da coerência do branding e da marca pessoal. É um verdadeiro apagamento simbólico das nossas emoções. É como editar o nosso próprio desejo, quem somos. É como se pudéssemos deletar nossos erros. Não há como não ter sintoma desse silenciamento da subjetividade, dessa necessidade de consistência de imagem. Percebe como que isso é cansativo? O que sobra de você, desse eu seu otimizado, né? Na verdade, um sujeito esvaziado que confunde reconhecimento, curtida, com amor, com afeto, com visibilidade, com a possibilidade de você existir de fato na vida real. Pode observar na sua vida. Quantas vezes você se pega entrando nas redes sociais se comparando ao outro ou o que o outro está falando de você. Como que você às vezes se chateia porque a sua melhor foto teve muito menos curtidas do que você esperava. A ideia da marca pessoal, do branding, aparece muito nos nossos consultórios. Os pacientes se apresentam extremamente angustiados porque, na visão deles, diante das suas idealizações, eles não estão indo bem, percebe? Eles sentem dentro da idealização dele, ou seja, daquilo que eles imaginavam que era o melhor, que eles não estão aparecendo mais. É o contrário de um posicionamento de branding, uma verdadeira dificuldade de se vender. E aí a liberdade se desconstrói e cada vez mais nos escravizamos no que é desejo do outro. Vivemos no século XXI a falta da falta. Estamos cheios de coisas que não servem para nada e esvaziados de coisas que fazem sentido e que poderiam nos ajudar muito nas nossas emoções e nos nossos afetos. Muitas vezes, a depender de como você está nesse momento da sua vida, você que chegou até aqui ao final desse vídeo, você não conseguirá reconstruir ou desconstruir esse percurso seu sozinho ou sozinha. Você precisará de ajuda profissional, você precisará de um outro eu externo, através de uma relação transferencial, ou seja, a partir da falta desse outro, do suposto saber, você consegue rearticular o seu desejo, fazer uma torção das suas bordas emocionais através da palavra e, a partir dali, se colocar em novas possibilidades na sua vida. Isso é o trabalho da análise, para quem se permite passar por esse percurso. Caso faça sentido para você, curta esse vídeo, comente, siga meu canal, dá essa força para a gente aqui no YouTube. Eu venho tentando colocar vídeos aqui toda semana sobre o século XXI, análise sobre a contemporaneidade, assuntos ligados à saúde mental, sofrimento psíquico, trabalho e amor. Conte comigo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.